Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Salmo 119, verso 89 e 90. Capítulo 5. Para que serve a Bíblia? Platão, o célebre filósofo grego, disse certa vez que há três fontes válidas de conhecimento. 1. Os cinco sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão, que o homem compartilha com o reino animal. 2. Razão, que distingue o homem dos animais inferiores. 3. A terceira fonte, Platão deu o nome de divina loucura, referindo-se assim ao mundo espiritual da comunicação sobrenatural. Mais tarde, o discípulo de Platão, Aristóteles, eliminou a terceira fonte, aquela faculdade totalmente intuitiva pela qual o homem recebe ou obtém percepção divina. Aristóteles afirmou que o conhecimento vem apenas pelo uso dos cinco sentidos e da razão. O nosso mundo ocidental foi profundamente afetado pelo ensino de Aristóteles. Em culturas orientais e em culturas primitivas, todavia, a referência ao mundo dos espíritos, o mundo dos sonhos, visões e comunicação sobrenatural é comum em todos os níveis sociais. Embora Aristóteles certamente visse a rejeição à Bíblia como fonte de conhecimento, se a tivesse conhecido, Jesus jamais hesitou em aceitá-la como e afirma que era a maneira pela qual Deus se revela à humanidade. Agora, depois de 2000 anos, mais e mais pessoas estão percebendo que Jesus tinha razão. Voltaire, o famoso pensador francês, ateu declarado, seguidor de Aristóteles, morreu em 1778. Antes de morrer, Voltaire afirmou que a Bíblia e a fé cristã não mais seriam aceitas daí a 100 anos. No 100º aniversário dessa afirmação, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a editora e a casa que haviam pertencido a Voltaire, e ali mesmo começou a imprimir Bíblias. 206 anos depois de Voltaire, o presidente dos Estados Unidos viria a declarar o ano de 1983 o ano da Bíblia, o que levaria o presidente da nação mais poderosa da Terra a proclamar a Bíblia como a principal fonte humana de conhecimento. Milhões de pessoas estão buscando uma fonte fidedigna de autoridade. Descobriu que não pode confiar em tratados entre nações nem nas declarações dos cientistas, mesmo grandes líderes religiosos com triste frequência estão errados. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única autoridade definitiva que possuímos. Provada através dos séculos, a Bíblia derrama luz sobre a natureza humana, sobre os problemas da humanidade e o sofrimento que aflige o homem. Além disso, ela revela claramente o caminho para Deus. A Bíblia é Deus revelando-se à humanidade. William Graham está certo quando afirma, com respeito à Bíblia: a Bíblia é um livro antigo e, no entanto, é sempre nova. É o livro mais moderno do mundo. Há, em geral, uma ideia errada de que um livro tão antigo quanto a Bíblia não pode fará as necessidades do homem moderno. Por alguma razão, os homens pensam que numa era de realizações científicas, quando o conhecimento obtido nos últimos 25 anos foi maior do que obtido em todos os séculos passados da história humana. Este livro antigo está ultrapassado. Para todos, porém, que leem e amam a Bíblia, é extremamente relevante para nossas gerações. É nas Escrituras Sagradas que encontramos respostas para as perguntas fundamentais da vida. De onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui,
Qual é o propósito da minha existência? A palavra Bíblia vem da palavra grega biblos, que significa livro. A Bíblia, porém, é mais do que um livro. É uma coleção de livros, é a revelação escrita que Deus nos deixou de sua vontade para o homem e o universo. Por trás e por debaixo, acima e além desse livro, está o Deus desse livro, pois a Bíblia inteira fala sobre Deus, especialmente sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Salmos 24, verso 1 e o verso 2. Mais que um livro. A Bíblia contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores, no período de composição de mais ou menos 1.600 anos. Seus autores viram dos mais variados níveis sociais e culturais, incluindo reis, camponeses, profetas, poetas, pescadores, estadistas, eruditos, um homem de negócios, um médico e um missionário. É dividida em duas partes principais, sendo o divisor o nascimento de Jesus Cristo. A primeira parte é chamada de Velho Testamento. Esta parte foi escrita quase totalmente em hebraico, com a exceção de umas poucas passagens em aramaico, e foi completada cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo. A segunda parte, chamada Novo Testamento, foi escrita na língua grega. As palavras de que dispomos em nossa língua foram, em sua maioria, traduzidas diretamente das línguas originais. A palavra testamento significa, no original, aliança, ou pacto. O Velho Testamento é o registro das alianças feitas por Deus com o homem e aponta para a vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus. O Novo Testamento é o registro do cumprimento das alianças na pessoa de Jesus. De quem a Bíblia trata? Na linguagem de sinais utilizada pelos surdos-mudos, o sinal para Jesus é apontar para as palmas das duas mãos com o dedo indicador da mão oposta. O gesto simboliza a marca dos cravos nas mãos de Jesus. Um sinal para a Bíblia é apontar com o indicador de uma vez para as palmas das mãos e depois abrir as palmas das mãos como se elas formassem a capa de um livro. Em outras palavras, a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. Muitos anos atrás, eu estava visitando Hong Kong e fiz um passeio num daqueles aerobarcos até a pequena colina portuguesa de Macau. Ali, numa colina que domina o porto, os portugueses construíram, há cerca de 5 séculos, uma imponente catedral. Alguns séculos depois, um tufão se fez forte, que o trabalho humano e o enorme edifício de pedra ruiu. A parede frontal da antiga catedral, todavia, resistiu e ainda hoje permanece de pé, com seus largos degraus que conduzem à rua calçada de paralelepípedos que circunda o porto. No alto daquela parede, desafiando os elementos ao longo dos séculos, há uma grande cruz de bronze. Em 1825, o navegante inglês Sir John Bourhegen conduziu seu navio ao porto de Hong Kong e teve uma vislumbre daquela grande cruz, e ergueu-se majestosa acima das ruínas da catedral. Sir John ficou profundamente emocionado. Voltando à sua cabine de navio, tomou a pena e escreveu as seguintes palavras em seu diário: Na cruz de Cristo, eis minha glória, vencedora do tempo e da ruína, toda a luz da sagrada história nela se vê, santa e divina. A mensagem central da Bíblia é a cruz de Cristo Jesus. Cada livro da Bíblia ou aponta para o futuro, indicando a vida de Jesus, ou aponta em retrocesso, ou aponta em retrospecto para sua obra redentora no Calvário.
Há uma história maravilhosa no Evangelho de São Lucas sobre um incidente que aconteceu 40 dias depois do nascimento de Jesus. A mãe de Jesus, Maria e José, haviam levado um bebezinho ao templo para oferecerem o sacrifício de purificação e consagração exigido pela lei mosaica. Quando entraram no templo, ficaram vistos por um velho rabi, um homem muito piedoso, chamado Simeão, que passara toda a sua vida estudando os livros sagrados dos judeus, o Velho Testamento. Além desses livros, que era a sua Bíblia, ele se convencera de que a mensagem central do Velho Testamento era a vinda do Messias, o Filho de Deus. Na verdade, o Espírito Santo lhe garantiria que ele não morreria antes de ver o Salvador com seus próprios olhos. Naquele dia, quando José e Maria entraram no átrio do templo carregando seu pequeno bebê, um fogo se acendeu no coração do velho Simão. Ele caminhou ofegante, com lágrimas nos olhos, até o casal e pediu a Maria para segurar, por alguns instantes, o menino. Tomando a pequena criança em seus braços, ele contemplou o rosto de Jesus. Então, levando os olhos ao céu, orou: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Lucas capítulo 2, verso 29 ao verso 32. Aí Simeão disse algo muito significativo. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, fixando seu olhar dos doces olhos da jovem mãe, o velho Simeão falou: Uma espada transpassará a tua própria alma. Simeão estava se referindo-se às profecias messiânicas que lera por longos anos no Velho Testamento. As profecias que anunciavam a vida do Filho de Deus. Referia-se, em particular, a uma profecia em Gênesis, em que Deus dissera à serpente, Satanás, ainda no jardim do Éden: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Fez também referência a uma profecia de Isaías, proferida há cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, verso 6. Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao verso 24. O sonho de Deus. Desde o começo, Deus tinha um sonho. Seu sonho era restaurar o homem à plena comunhão com Ele, o seu Criador. Jesus foi a resposta a esse sonho. Todos os homens piedosos que, ao longo dos séculos, escreveram a Bíblia, registraram vislumbres desse sonho, incluindo-os em seus escritos. Por isso, em toda a Bíblia, desde a criação até o nascimento de Jesus, podemos ver os autores bíblicos se referindo a esse sonho messiânico. Jesus, então, é o tema central da Bíblia. Abraão viu seu reflexo em Melquisedeque, rei de Sarém, ou rei da paz. Jacó o chamou de Siló, o enviado. Para Moisés, ele foi o cordeiro da Páscoa, aquele que seria levantado. Para Josué, ele foi o capitão da nossa salvação. Ruth o viu como o parente resgatador. Samuel o retratou como nosso rei. Davi o chamou de leão de Judá e bom pastor.
Para Salomão, ele é o amado. Esdras e Neemias o viram como restaurador. Para Esté, ele é o nosso advogado. Jó disse que ele era o seu redentor. Isaías o descreve como servo sofredor. Jeremias o viu como um grande oleiro. Ezequiel o chamou de filho do homem. Daniel o chamou de príncipe e pedra. Oséias o comparou ao marido restaurador, restaurando a sua esposa caída. Para Joel, ele era o restaurador. Amós o viu como lavrador celestial. Para Obadias, ele era o Salvador. Jonas o retratou como a ressurreição e a vida. Miqueias o chamou de testemunha. Para Naum, ele era a fortaleza no dia da angústia. Abacuque o chamou de Deus da minha salvação. Para Sofonias, ele era o Senhor zeloso. Ageu disse que ele era o desejado das nações. Zacarias o denominou renovo de justiça. Malaquias o chamou de sol da justiça. João Batista, por fim, proclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À medida que você lê o Velho Testamento, paira no horizonte da história uma pessoa através da qual Deus irá estabelecer o seu reino sobre a terra: Jesus Cristo. Miqueias anunciou que ele nasceria em Belém. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel. Davi e Isaías predisseram a sua morte. Jó e Davi profetizaram a sua ressurreição. Outros anunciaram que ele seria precedido por um profeta de estranhos hábitos, como Elias. Predisseram que ele faria milagres, falaria em palavras, seria rejeitado pelos líderes, seria um pastor ferido, um varão de dores, que entraria em Jerusalém montado num jumentinho, seria traído por um amigo de 30 moedas de prata e seria levado como ovelha para o matadouro. Profetizaram que ele seria morto em companhia de criminosos, que suas mãos e seus pés seriam perfurados, mas nenhum de seus ossos seria quebrado, que sobre suas vestes se lançariam sortes, que ficaria no túmulo de um rico por 3 dias, ressuscitaria dos mortos e subiria aos céus à destra de Deus. Davi, Isaías, Jeremias e Daniel anunciaram com séculos de antecedência que o Messias ofereceria ao seu povo uma nova aliança. Predisseram que ele enviaria o Espírito Santo, que o seu reino incluiria os gentios e que seria universal e eterno. Tudo isso foi escrito centenas de anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E quando ele nasceu, os anjos apareceram aos pastores da colina em Belém, anunciando suas novas e grande alegria. O milagre da composição. Vamos supor que um homem de cada nação da terra recebesse a missão de esculpir, ao longo de sua vida, um pequeno pedaço de mármore. Um dia, todos esses homens, dos quais nenhum sabia que os demais estavam também esculpindo um pedaço de mármore, iriam se reunir numa pequena vila nas colinas do sul de Jerusalém, cada qual com seu pequeno pedaço de mármore. O homem que esculpira o que parecia ser o dedão do pé esquerdo colocaria então seu pequeno pedaço de mármore no chão. Em seguida, o que esculpira um pé esquerdo sem dedos ou calcanhar viria e ajuntaria ao dedão o seu pedaço de mármore, e os 2 pedaços se ajuntariam perfeitamente. Os demais dedos seriam adicionados, cada um do tamanho e do formato certo. Então viria o escultor do calcanhar e assim por diante, tornozelos, canelas, joelhos, coxas, cada pedaço se ajuntando tão perfeitamente ao anterior que nem as emendas aparecessem, até toda a estátua estivesse montada, perfeita nos mínimos detalhes. Como se poder explicar da estátua
a não ser que houvesse alguém com um projeto que antecipadamente tivesse dado a cada homem instruções exatas sobre o pedaço de mármore que iria esculpir. Não é à toa que não é à toa que os anjos cantaram boas novas de grande alegria. O milagre dos séculos, aquele de quem toda a Bíblia fala, nascera em Belém, sua vida e sua vinda profetizadas com século de antecedência. É um milagre ainda maior do que seria uma estátua assim construída. Lembre-se, a palavra de Deus é o alicerce de todo o nosso conhecimento de Deus e do seu plano para a humanidade. Ela nos conta sobre a origem do pecado e como a maldição decorrente dele separou o homem de Deus. A Bíblia contém a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, mas nos mostra também quão impossível foi a lei trazer um homem à salvação de que necessitava. Assim descobrimos nas páginas da Bíblia que o propósito central de Deus era preparar o caminho para a vinda do Redentor do mundo, Jesus Cristo. Embora a Bíblia seja uma verdadeira biblioteca, é também o livro. É uma história grandiosa, uma história de amor do amor de Deus pela humanidade e do preço que ele se dispôs a pagar para nos restaurar a plena comunhão com ele. Embora seja divina, a Bíblia também é humana. As palavras se originaram em Deus e a expressão é humana. Assim é que temos na Bíblia um livro diferente de todos os demais. O livro, uma revelação divina, uma revelação progressiva, uma revelação de Deus ao homem, comunicada através de homens que se estende perfeita de seu glorioso princípio ao seu majestoso final da criação à restauração do universo. Por trás de cada grande evento se encontra Deus, o autor da história, o criador das eras. As capas desse livro tão especial são a eternidade passada e a eternidade futura, e o seu conteúdo é o tempo. Você pode estudar os menores detalhes de qualquer parte da Bíblia e perceber que houve um grande propósito ao longo dos séculos. O eterno desígnio do nosso grande Deus de redimir o mundo despedaçado e dar a cada um de nós, a você e a mim, a força para viver. O Velho Testamento é o relato de como Deus se relacionou com uma nação, os israelitas. O Novo Testamento é o relato do relacionamento de Deus com o homem, o seu filho. A nação teve como propósito dar ao mundo um homem. Deus se fez homem na pessoa de seu filho, para que pudéssemos saber como Deus é. Se você desejar saber quem é Deus, olhe para Jesus, pois ele é a perfeita revelação de Deus. Seu aparecimento na Terra é até hoje um evento central de toda a história. Mesmo os nossos calendários se medem por ele. O Velho Testamento preparou o cenário. O Novo Testamento descreve o grandioso drama. E que peça maravilhosa! Deus é o seu autor. Jesus Cristo é o personagem central. O Espírito Santo é quem comunica a força a cada personagem, incluindo o próprio Filho de Deus. Jesus foi um homem perfeito. Ele era bom, manso, gentil, paciente e cheio de amor. Fez milagres para alimentar os famintos, curar os doentes e restaurar os mortos. Multidões vinham a ele e ele lhes ensinava sobre o reino de Deus. Ele ameaçava os religiosos de seu tempo, acusando de hipocrisia e ganância, e eles acabaram por matá-lo. Mesmo este evento, todavia, já fora predito, era necessário, pois Jesus iria ser o perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Substituindo-nos com a sua morte sacrificial, Jesus abriu o caminho para a humanidade pudesse novamente desfrutar da comunhão com o Pai. Então, o maior dos milagres, Jesus ressuscitou dos mortos. Hoje, ele vive. Ele não é apenas uma figura histórica, mas uma pessoa viva, o mais importante fato da história e a força mais poderosa do mundo. Seus amigos e seguidores queriam que ele permanecesse na terra depois de sua ressurreição, dentre os mortos. Mas ele afirmou que precisava partir. Tinha que partir para que
pudesse enviar o seu Espírito Santo. Esse Espírito disse, ele, o mesmo Espírito que lhe dera o poder para ressurgir dos mortos, viria e encheria cada crente a partir de então, dando-lhe força para viver. Vários anos atrás, eu visitei uma jovem que fizera parte da quadrilha de Charles Manson, que ficou famosa pelo bárbaro assassinato de várias pessoas na casa da atriz Sharon Tate, na Califórnia. Ela fora condenada por homicídio doloso em primeiro grau e sentenciada à morte na câmara de gás. Pouco antes de sua execução, a pena foi comutada para prisão perpétua. No período entre a condenação e a execução, que acabou não ocorrendo, ela recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Depois disso, levou outras detentas da prisão onde estava a uma experiência pessoal de salvação pela fé em Jesus Cristo. Quando fiquei sabendo disso, pedi e recebi permissão de visitá-la em sua cela no presídio feminino da Califórnia. Durante essas visitas, fizemos boa amizade, pois ela realmente nascera de novo e era uma filha de Deus. Numa dessas visitas, ela me contou como tinha recebido a Cristo. Na primeira semana depois de chegar à prisão, recebeu uma Bíblia pelos correios. Jogou-a no canto da cela e nem tocou por mais de um ano. Sem que ela soubesse, um grande número de pessoas estava orando por ela. Recebia um bom número de cartas de pessoas que não conhecia e que lhe falavam do amor perdoador de Deus. Um dia pegou a Bíblia da pequena estante que tinha na cela, tinha poeira acumulada e começou a ler. Sem saber quase nada sobre a Bíblia, embora tivesse frequentado uma escola dominical na infância, começou a ler, começando com a primeira página. Era uma leitura meio indigesta, mas ela estava determinada a descobrir para o que servia a Bíblia. Quando chegou ao livro de Êxodo e leu a história dos israelitas, ficou furiosa. Lá estava uma história de amor, da provisão de Deus em seu favor do seu povo. Ele libertara os israelitas do seu cativeiro no Egito. Abria o mar vermelho para passarem, protegeram-os do mal, tirara da água das rochas e fornecera maná diariamente pela manhã. Porque ela se perguntava, alguém tão amado por Deus como os israelitas rejeitaria tal amor e reagiria de maneira tão egoísta? Ela continuou lendo até os Salmos, canções de amor a Deus dedicadas a Deus, escritas por Davi. Vez após vez, teve que parar de ler, pois seus olhos se enchiam de lágrimas. Desde a infância, a única emoção que conhecera e experimentara foi o ódio. Por isso, se ajuntara ao bando do Manson e participara de todos aqueles bárbaros assassinatos. Agora lia sobre um Pai Celestial amoroso e cuidadoso. Ela nunca imaginaria que tal amor existisse. Os escritos dos profetas que falaram de um Salvador, alguém que viria para lhe tirar os pecados e lhe dar força para viver, não disseram, porém, como encontraram, apenas que ele estava para vir. Nos evangelhos, ela leu a história da vida de Jesus. Ele era tudo o que era ou imaginava ser, amoroso, manso, bondoso e também um homem de retidão e justiça. Ele era tudo pelo qual ela sempre ansiara por toda a vida. Além do livro de Atos, ela viu a vida dos primeiros cristãos cheios de Espírito Santo que saíram pelo mundo realizando os milagres, os mesmos milagres de Jesus realizara. Como ela desejou ter em sua vida aquela mesma experiência, mas não foi senão quando lia o último livro da Bíblia que descobriu como poderia ser perdoada de seus pecados e receber força para viver. Ao ler o livro do Apocalipse, ela se defrontou com as palavras de Jesus, uma exortação que ela sentiu vir diretamente de Deus para ela.
Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Ela parou de ler, deixando que as palavras penetrassem em sua alma. Será que a causa dela estar na prisão não era apenas, nem principalmente, por ser uma assassina, mas porque Deus amava e estava esperando que se arrependesse para que lhe desse força para viver? Continuou a ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Com lágrimas escorrendo em suas faces, ela desceu da sua cama naquela cela solitária da prisão e ajoelhou-se no cimento frio. O Filho de Deus pedia entrada em sua vida. Mesmo sendo ela uma assassina, ele esperava que ela se arrependesse e pedisse seu perdão. Ela confiou nele como seu Salvador. Abriu-lhe as portas de sua vida e fez uma simples oração. Vem, Senhor Jesus. Toma conta da minha vida. Susan Atkins ainda está na prisão, mas é uma mulher livre, foi libertada pelo Filho de Deus. Ela encontrou vida nova ali, mesmo onde estava, e recebeu a força necessária para viver essa vida através de Jesus Cristo. Para Susan Atkins, a Bíblia foi bem mais do que um velho livro. Foi e é o livro da vida.